Olá, Olá, tudo tudo bem? bem? Esse é o meu sinal. Eu sou a Tainá, eu tenho 20 anos e nasci surda. Eu moro aqui em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e trabalho na empresa Groomer, que é um pet shop de banho e tosa para animais. Também sou acadêmica do curso de Letras Libras e queria agradecer ao convite do Instituto por estarmos aqui hoje fazendo a nossa transmissão. Então, primeiramente eu queria agradecer o Instituto Federal de Rondônia, o IFRO, né, por esse convite, por essa oportunidade de nós demonstrarmos nosso trabalho através do nosso YouTube, né, do nosso canal. Eu sou o Andrei, este é meu sinal. Eu nasci surdo também. Eu sou formado na área de administração de empresas, também em letras libras e agora quase pós-graduado na área de libras também. A primeira pergunta é como que a gente foi a ideia da criação do canal, né? Você pode começar, Tainá. Na verdade, nós dois já tínhamos um canal no YouTube há muito tempo atrás. Éramos crianças, mas só tinha o nome dele. Não era o nome que temos hoje, Vissurdo, né? Era só o nome dele, Andrei. Por quê? Era mais para brincadeiras, teatro, porque ele adorava fazer vídeos, assim, mostrar. Era um vídeo curto, mais direcionado para o público surdo mesmo. Aí com o tempo foi colocando mais piada junto com a namorada dele, mas era mais entretenimento mesmo, lazer. Quando eu passei a ter contato com um grupo de ouvintes, né, no meu trabalho, eu sempre estava com ouvintes e para o André isso era mais difícil, porque ele tinha mais contato com surdos. Como eu me desenvolvi assim mais rápido e procurei um emprego mais cedo, com uns 15 anos, eu comecei a perceber certas posturas que os ouvintes tinham em relação aos surdos que eram diferentes, né? Principalmente os homens, assim, quando eu estava conversando, aí quando eu falava que era surdo, eles paravam e não mantinha mais contato, como se eu tivesse que ter cara de surdo, e aquilo me trazia uma angústia, me criava muita aflição. E aí também falavam palavras erradas, né, surdo, mudo, confundiam língua e linguagem, e eu percebia que faltavam muitas informações para os ouvintes. E eu propus para o Andrei, por que a gente não grava um vídeo para mostrar como que são surdos e são iguais os ouvintes, como é a nossa cultura, como é a comunidade surda, como é a nossa língua, porque falta esclarecimentos e informações, né? E aí a gente combinou e primeiro postou no Facebook, no YouTube não. Mas o vídeo foi muito divulgado e teve uma repercussão muito rápida. E aí o Andrei sugeriu para que a gente colocasse também no YouTube. E ele teve a mesma repercussão e muitas pessoas perguntando com curiosidade. E isso foi muito importante porque a gente queria disseminar informações construtivas, né, para que os surdos tivessem um posicionamento cada vez mais ativo na sociedade. Porque falta informação na televisão, em vários locais. E aí a gente resolveu mudar o nome do canal para Vissurdo, né? Porque vi de visual, né? E surdo, né? De pessoa surda. E aí juntamos as palavras e criamos esse nome. E o sinal ficou assim, porque esse aqui era o sinal antigo de filmadora, né? E esse é o sinal de visão, olha, que representava a visão, e esse Libras. Então a gente criou esse sinal e fomos trabalhando para ter mais vídeos e assim tá até hoje. Exatamente, já tem uns 5 anos que a gente trabalha nesse canal e, na verdade, o nosso objetivo realmente é essas informações, né? Para que as pessoas conheçam a cultura surda, conheçam a identidade surda, conheçam essa vida cotidiana dos surdos, essas dificuldades, essas barreiras de comunicação linguística com a família, né? Principalmente com alguns pais que não sabem Libras, né? Os nossos pais sabem, mas alguns não sabem, né? Então, justamente sobre essas barreiras que tem entre a família, entre a sociedade, que os surdos enfrentam, né? Porque parece que os surdos e os ouvintes são meio que separados por não saberem uma língua do outro. Então, justamente essa questão de a gente disseminar essas informações, né? Também os DAs, deficientes auditivos, né? Utilizam da língua portuguesa, mas também podem utilizar da língua de sinais. Também essa questão de acessibilidade linguística em legenda, né? Então, para nós, isso é muito bom, até que a gente conseguiu criar esse canal como uma forma de hobby, né? Para justamente não era o objetivo da gente prejudicar ninguém, e sim era meio que um incentivo mesmo para as pessoas saberem um pouco, né, sobre a questão da comunidade surda, e a gente conseguiu chegar onde a gente chegou em primeiro lugar, né,
né, nesse canal de surdos no Brasil. Então, para nós é um orgulho e é muito gratificante esse nosso trabalho ser desenvolvido, né? Já tem 5 anos, eu edito, às vezes a Tainá edita. Ela coloca mais legenda do que eu, né? Porque ela consegue ter uma compreensão e uma adaptação da língua portuguesa para Libras muito mais fácil, né? Por ela ter uma questão de contato com a língua muito mais cedo nas redes sociais, né? Também nossos pais, né, que sabem língua de sinais, eles às vezes ajudam, né? Porque é a primeira língua, né, a língua portuguesa deles, então eles também ajudam a gente a fazer essas legendas, a fazer essas edições. Quando termina, a gente coloca no YouTube, a gente sobe, ou eu, a Tainá, às vezes os nossos pais também nos ajudam, né? É verdade, é muito difícil essa questão, porque são nós dois, né? Assim, nós quatro com a família, né? Mas não tem um grupo de trabalho específico para cada coisa, um para edição, outro para legenda. A responsabilidade é só nossa, assim, iluminação, cenário, legenda. Nossos pais nos ajudam também, mas, por exemplo, a organização do roteiro, das ideias, é mais do Andrei. Eu faço essa questão da legenda, mas a gente faz esse trabalho tudo em casa, né? Mas tá dando tudo certo até agora, eu tenho gostado. Então, a segunda pergunta é como ser para nós, né, um dos principais surdos influencers digitais. Então, é muito importante para nós, né, porque, por exemplo, ah, nas redes sociais, elas não são 100% de informação. Os ouvintes conseguem, né, essas informações, mas os surdos acabam que tendo um atraso, né? Então é muito importante, porque nós temos muita barreira de comunicação, é preciso que tenha na nossa língua, né? A gente percebe que tem crescido um pouco isso, né? Porém ainda faltam, né? No Instagram e nas redes sociais diferentes, né? Ainda faltam essa questão muito grande, muito farta de informações na área da língua de sinais para os surdos, né? Também sobre essa questão de variação linguística, igual a língua portuguesa tem algumas questões fonológicas e fonéticas diferentes, a língua de sinais também tem, então é muito importante que a gente troque sobre isso. E não é só informação dos surdos para os ouvintes, né? É formação para os próprios surdos mesmo, porque tem muitos que não têm Libras dentro da família, nas escolas, que moram em sítios, então falta informações para os próprios surdos também, que moram sozinhos, não tem essa comunicação em Libras dentro da família, na sociedade, falta essas adaptações, acessibilidade à informação, então aqui no canal a gente consegue sentir e responder essas questões, conversar, ter essa troca de conhecimento que acaba atingindo os dois públicos, né? Tanto os ouvintes com informações como é o surdo e também para os surdos, com informações de como é o cotidiano, como é o trabalho, o que evitar, o que fazer, né? Acaba sendo uma troca e uma interação entre esses dois perfis. E também não tem só nós dois, né? Depende do tema. Tem vários temas por aí, né? De canais, né? Alguns focam em coisas masculinas, outros, por exemplo, pode focar em maquiagem. O importante é saber que existe diversidade de conteúdo para as pessoas surdas acessarem, porque às vezes os ouvintes pensam que o surdo só se interessa por Libras, só por aparelho auditivo e mais nada. Não, tem uma diversidade de conteúdos também. Então, complementando, é muito importante que em famílias de surdos tenha essa comunicação, porque se tem um surdo em casa, os pais podem aprender a língua de sinais, né? É muito importante que tenha isso, porque os irmãos ouvintes, por exemplo, têm essa comunicação em língua oral, então eles conseguem ter essa educação, essa maturidade, essa aprendizagem fora da sociedade também. Porém, essas informações para os surdos, elas são muito vagas, não tem esse aconselhamento muito grande, né? Então, nossos pais, por exemplo, por nossa influência, foram fazer curso de Libras em diferentes locais, então foi muito gratificante para nós ter isso, né? Também um dia que foi um marco muito grande para nós foi no ano de 2017, com o tema da redação do Enem, que foi sobre esses desafios profissionais e dessas formações para os surdos, né? Então, muitas pessoas procuraram a gente que nos seguem, né, para agradecer. Alguns ouvintes vieram até nós agradecer, falar que tiraram uma nota boa na redação, 900 até 1.000 pontos, porque a gente fazia esse trabalho de conscientização, né? Então, eles sabiam essas informações através do nosso canal. Então, eles conseguiram, né, ter essa nota boa, conseguiram fazer uma redação muito boa. Algumas pessoas não conseguiram porque não seguiam o nosso canal, né? Não tinha essa abertura muito grande que a gente tinha. É verdade, porque nós dois sempre aconselhamos
essa questão da família, porque acreditamos que a família é a base de tudo, né? Vocês ouvintes, já imaginaram um dia vocês chegarem em casa e não conseguir se comunicar nada com a sua família, com seus pais? Eles não saberem a sua língua? Você só faz gestos assim, faz sinais básicos, não pergunta como foi seu dia, você está bem, o que você fez, não pode pedir um conselho, ajuda, não pode pedir nada. 90% das famílias, né? O Andrei disse 95% das famílias de pais e mães ouvintes e filhos surdos não sabem Libras. Só 5% sabe, é muito pouco. Precisava ser ao contrário, né? Exatamente. Eu sempre falo uma frase que os surdos, eles parecem que eles são animais, porque os pais cuidam dessa forma. Desculpa, só para contextualizar o sinal de animal. É porque ele usa diferente. Esse é o sinal que eu utilizo, porque parece que os pais cuidam, dão banho, dão comida, e sempre eles ficam dentro de casa, presos, não tem comunicação. Parece que os filhos, eles precisam sempre obedecer aos seus pais e não voam, né? Não são livres. Nessa metáfora que eu utilizo, eles não são livres, porque sempre ficam dentro de casa, os pais dão dinheiro, ah, os pais não dão essa prosperidade para os filhos, né? Por não saber a língua deles. Então, é igual ela falou, a família é a base de tudo, é um poder muito grande, né? Também, só para complementar, uma outra questão é a legenda. Nós dois sempre utilizamos legenda nos vídeos, não falta. Sempre colocamos legenda nos stories, no YouTube, no Instagram, sempre colocamos legenda. Por quê? Para o ouvinte conseguir entender o nosso vídeo e também para o surdo, que é deficiente auditivo e que não sabe Libras, conseguir entender os nossos vídeos, né? Então eu peço para vocês que são ouvintes também que é muito importante ter essa acessibilidade, não é só o surdo que coloca a legenda, né? O ouvinte também é importante colocar a legenda para os surdos entenderem, nos stories, qualquer tipo de vídeo no IGTV, porque às vezes só com a oralização ali, como que a gente vai conseguir entender? Né? Então a legenda ajuda muito. E não é só essa questão, olha só, por exemplo, num contexto com muito barulho, a pessoa tá no ônibus, esqueceu o fone de ouvido, assim, então ela consegue acompanhar a situação de uma forma fácil, assim. Mas como que eu posso colocar a legenda? Eu vou passar aqui um aplicativo para vocês. Ele é gratuito, ele é ótimo e você consegue colocar. Esse é o sinal dele, chama CapCut. Você pode falar normal e ele traduz sozinho. Então, faz uma legenda direta, automática, é bem fácil e fica ali. É ótimo esse aplicativo. Muitos ouvintes utilizam. Para nós dois não tem como fazer a tradução automática pelo aplicativo, porque a gente faz em Libras, como o aplicativo vai captar Libras? Então a gente tem que fazer de forma manual. Eu peço empatia, por favor. Exatamente, a gente coloca, né, essas legendas e dá um trabalho, porque a gente tem carinho por vocês, para que a gente quer que vocês assistam, né, que vocês compreendam o nosso mundo, que vocês tenham empatias, né, pelo público surdo. Tem alguns outros aplicativos também, né? Tem o Capta, por exemplo, que ele é muito bom, mas vocês podem utilizar o de vocês, não é desculpa. Por exemplo, vocês podem gravar, vocês podem colocar a legenda, né? Vocês podem colocar para que os surdos sigam vocês. Na verdade, uma via de mão dupla. Também, se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo pro Instagram explicando como colocar a legenda, mostrando outros aplicativos. Isso a gente coloca lá nos destaques e deixa salvo lá para vocês, tá bom? Outra coisa que eu queria falar é por que é importante aprender Libras. Porque às vezes o ouvinte pensa, não tenho contato com surdo, para que eu vou aprender Libras? Tudo bem, mas você tem contrato com pessoas de outros países quando você decide aprender uma língua oral? Porque às vezes a pessoa escolhe a língua inglesa e prioriza ela diante da Libras. Eu entendo que a língua inglesa no mundo inteiro ela tem mais influência e tudo mais. Mas, por exemplo, aqui no Brasil, você vai ter contato com pessoas que falam inglês? Você vai ter mais contato com pessoas que usam Libras, né, por exemplo. E daí numa loja, num trabalho, um surdo chega e como é que você vai fazer? É só o básico, já ajuda. Se você aprender o básico, já ajuda a se comunicar. Os surdos, eles não querem se sentir estrangeiros aqui no país deles, né? E aí, a gente também precisa aprender o português para
interagir, comunicar com a sociedade, às vezes até a oralização, a escrita. Então eu peço, por favor, que isso é uma troca, tudo bem? Também, os surdos, eles são acostumados a trabalhar em ambientes com pessoas ouvintes, oralizando o tempo todo, e o surdo muitas das vezes não tem essa comunicação. Eles não sabem língua de sinais, então se comunicam por gestos, e os surdos, eles são acostumados sempre a serem assim. Então, se eles sabem Libras básico, é muito bom, né? Então era isso, pessoal. Venham conhecer nosso canal no YouTube, no Instagram e um beijo. Tchau, tchau, muito obrigado, tudo de bom pra vocês. Tchau, pessoal!